pessoal, novamente aqui voltando a discutir a nossa implementação do DSP, né, usando uma aplicação prática. No experimento de hoje, né, a gente vai finalizar aqui então a nossa implementação do inversor, ligando ele na nossa pseudo rede elétrica, né, que na verdade é um transformador. E para isso, o que nós vamos fazer? O barramento CC aqui, ele vai ter 24 volts, né? Nós vamos colocar, na verdade eu vou colocar 26, né? Porque tem um diodo, compensar aqui um pouco as perdas. E aí nós vamos fazer, vou ligar um transformadorzinho aqui. De um lado dele vai estar 127 e do outro aqui vai estar aproximadamente 9 volts RMS. Não é 9, né? Porque o transformador ele é 120 para 9. Como está usando 127, vai ficar entre 9 e 10 volts, né? E aí, nós vamos ligar aqui, ó. Então, com isso, o que eu tenho que fazer? Para injetar corrente na rede elétrica, ou seja, eu vou estar pegando corrente da minha fonte CC e vou querer injetar na rede elétrica. Eu posso injetar tanto como eu posso absorver. Mas para fazer isso, só comentando antes, a nossa malha de corrente a gente já viu que funciona, né? No último experimento, a gente controlou a corrente aqui sobre o indutor, né? Então, o que nós temos que fazer agora? Se ela já está funcionando, eu só tenho que pegar a referência, aqui, o sincronismo da minha rede elétrica. Uma vez que eu tenho essa referência, e aí eu só dou a amplitude de corrente que eu quero. Se eu dou a amplitude positiva, considerando a minha simulação, eu estou jogando energia deste lado para a direita, estou jogando para a rede. Se a referência é negativa, eu absorvo. Lembrando, nós temos que tomar cuidado aqui, porque se eu for absorver energia na rede, eu coloquei um diodo aqui para proteger minha fonte, né? Porque ela não tem... se fosse uma bateria, ela não é um dispositivo que absorve energia, né? Então, por isso que eu coloquei aqui um diodo. Bem, mas na prática de hoje, a gente vai absorver. E como que nós vamos fazer? Eu vou colocar um resistor aqui no barramento. Ele vai ser um resistor de 10 ohms. E aqui vai estar mais ou menos 26, considerando as quedas aqui, né? Vamos arredondar aqui para 24. Como aqui vai estar um resistor de 10 ohms, ele vai estar absorvendo energia da fonte. E quando eu estiver injetando energia na rede elétrica, parte da energia da fonte está indo para a rede elétrica. Então eu estou usando uma parcela para alimentar esse resistor e outra parcela para mandar para a fonte. Se eu quiser absorver energia da rede, eu vou dar uma referência de corrente negativa. E o que vai acontecer? Como eu vou estar, se você analisar aqui a lei de Kirchhoff, que seria uma coisa parecida com isso aqui, né? Nós temos nós temos uma fonte aqui de tensão, nós temos um resistor e temos outra fonte, né? Inicialmente, eu estou injetando corrente que vai alimentar esse resistor e outra que vem para cá, para a rede. No segundo momento, eu vou começar a absorver energia da rede. Só que como aqui tem um diodo, né, de proteção, um diodozinho, o que vai acontecer? Se eu começar a drenar a potência da rede, parte dela vai alimentar o resistor. E o que eu vou observar? Que a corrente que a minha fonte está fornecendo começa a diminuir. Ela deve estar aí fornecendo próximo de 2,4 amperes. À medida que eu começo a absorver potência da rede, a tendência é eu ver o quê? A corrente que a fonte fornece diminuindo, porque está sendo complementado com a rede. Com isso, eu estou absorvendo potência. Se eu não colocar esse resistor aqui para drenar essa potência, eu vou absorver energia da rede, eu não tenho para onde consumi-la, aí vai subir. Aí é uma questão de... pode atuar proteção. Então, essa aqui vai ser a ideia principal de hoje, para a gente testar que a gente absorve energia da rede. Em outros tipos de aplicação, né, aqui eu já deixei isso aqui num futuro que eu pretendo fazer, é o que? Como aqui vai ser um conversor Buck, né, Buck ou Boost, eu vou colocar uma bateria. E a ideia é que eu pegue essa energia da rede para carregar a bateria e em outro momento eu uso a energia dessa bateria para jogar para a rede.
Como a bateria vai ser 12 volts, aqui 24 e aqui 9 volts RMS, então vai ser um micro, digamos, UPS, né? um no-break ou algo desse tipo. Aí a fonte eu vou tirar porque já não vou precisar mais dela. Bom, mas isso aí é um passo bem no futuro. Então essa vai ser a ideia do nosso experimento de hoje. O setup vai ser o quê? Esse resistor de carga, vamos observar a fonte fornecendo uma corrente alta e quando eu passar a drenar a potência da rede, a ideia é que eu veja a corrente dela diminuindo. Aí o que eu vou fazer? Como eu não tenho um osciloscópio com a ponta de prova de corrente, eu vou colocar aqui um resistor shunt na saída do transformador e vou medir que é um resistor shunt de 0,1 ohms, que é só para eu ver a queda de tensão sobre ele, né? Se eu estou vendo a queda de tensão, estou vendo a corrente. E aí nós vamos ver a corrente em fase e contrafase com a tensão da rede elétrica. Bom, mas voltando aqui no diagrama de controle que a gente viu da prática passada, o que vai acontecer? A única mudança que nós vamos ter é isso aqui, ó, nesta referência senoidal, porque ela vai vir agora da rede. Como a gente já tem aquele clássico algoritmo de PLL, que a gente tem sempre utilizado aí, né, para fazer as nossas implementações de estudos de DSP, nós vamos utilizar ele para ele nos dar o θ. Eu vou pegar o θ dele e aí eu vou tirar o seno desse θ. Esse θ vai estar em sincronismo com a rede elétrica. Aí eu vou tirar o seno. E olha que interessante. Eu vou ter o θ da rede. E aí eu vou criar um outro θzinho aqui, né? Vou chamar um θ rede, vou colocar um θ aqui. Não, desculpa, é θ PLL, que é o da rede, mais um θ. E aí disso eu vou tirar um seno. Esse θ PLL me garante o sincronismo com a rede. E qual que é a ideia desse θ? Olha, se eu estou em fase com a rede, eu tenho zero reativo. E aí eu vou começar a alterar esse θ aqui um pouquinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter esse seno adiantado ou atrasado em relação à rede elétrica. Com isso eu tenho o quê? Compensação de corrente ou potência reativa. Eu posso injetar reativo ou absorver, né? É o princípio de compensação de reativo na rede elétrica. Então, eu altero um pouco esse θ, adiantando ou atrasando. A magnitude aqui, essa amplitude, se ela for positiva, eu injeto potência na rede, potência ativa. Se ela é negativa, eu absorvo. E esse θ aqui, eu faço o controle de potência ativa e reativa, né? Adiantando ou atrasando. É isso que nós vamos fazer hoje aqui e analisar no nosso experimento. Então, vamos conferir a simulação que vai ser feita. Aqui na simulação, então, eu coloquei um resistor de 10 ohms. Nosso transformador já está ligado. Eu estou usando um transformador de 9 volts, né? Que deve dar entre 9 e 10 volts RMS. E a tensão de pico aqui vai estar próximo de 15 volts. No nosso bloquinho aqui, eu acrescentei uma outra variável, que seria o θ, né? Que vai defasar a corrente. Aí eu coloquei aqui que quando for o tempo de simulação de 0,5, ele vai partir de 0 para 1, né? 1 radiano. E aí eu aumentei aqui o barramento para 8 entradas. No script, eu só vou alterar aqui, ó, no update, que é onde que está a função nossa do ADC, né? Que é o código que vai para lá. Eu vou retirar aquele contador em anel que a gente fez na prática passada, né? Que é o que gerava a nossa referência de seno sem a rede elétrica. Aqui nós vamos manter o nosso código de PLL, né, que já vem herdando da prática. Só um detalhe, esse VCA eu vou dar esse ganho aqui, porque a entrada do meu PLL tem que estar em PU. Então, minha rede elétrica aqui, ela é 9 volts RMS, dá mais ou menos 15 volts de pico. Aí 1 sobre 15, né, dá isso aqui. Isso aqui, gente, é só o valor padrão. É claro, né, que se sua rede variar, tá vendo aqui que eu estou lendo V rede PU? Eu consigo ver a magnitude da rede. Se ela vai, isso aqui é 1 PU para mim. Aí se a rede variar para mais ou para menos, eu consigo ver a variação aqui da magnitude dela e a frequência. Isso aqui
eu não vou usar agora, mas isso aqui é útil para a gente fazer aquelas... Porque quando a gente liga o equipamento na rede, né, a gente tem que observar, né, os códigos de rede, né, se ele está dentro da magnitude especificada pela norma, entre 0,9 PU e 1,1 PU. Se estiver acima ou abaixo, tem que desconectar, desvio de frequência e outras questões. Mas esses códigos de rede não é objetivo nosso. Nosso objetivo aqui é implementar no DSP. Bem, da malha de controle, então é só isso, né? Nós vamos pegar o VCA e jogar no PLL. E aqui na nossa malha de corrente, praticamente só vai alterar a referência. Eu vou continuar entrando com o valor da magnitude que eu quero. Aqui, desse PLL, ele tem uma variável que chama θ. Que é a fase da rede elétrica. Então, para eu chamar ela, vai ser o nome do objeto, que é PLL.θ0. E aqui, o input set é aquele θ que vem lá de fora, que vai fazer a compensação de reativo. E aí eu tiro o seno. Então, eu tenho minha referência aqui, ó, da rede. E multiplico novamente pela minha magnitude. Isso aqui foi o que a gente fez na aula passada. Isso aqui é o que nós vamos fazer hoje. Então é só isso, o restante fica do jeito que está. Viu como é que é simples? Então, apesar de que vocês podem achar assim, complicado fazer uma simulação com código, é a primeira vez. Nas próximas simulações que você estiver desenvolvendo seus estudos, você vai sempre herdando, para vocês terem ideia, esse código aqui de PLL, PI, essa simulação básica. Não vou falar todas, mas quase todos os trabalhos que a gente vem fazendo, a gente vai herdando sempre, né? Porque difícil é fazer a primeira vez, mas depois você tendo já pronto o seu código no DSP, as suas rotinas, você migra. Tanto é que, se você quiser usar isso aqui para outro microcontrolador, é muito simples. É claro que tem registradores aqui, PWM, que são diferentes, mas a essência do seu código, que é isso aqui, ó, que está dentro do ADC, o PLL, esses dois arquivos, e o PI, eles vão herdar para qualquer microcontrolador. Então, se você quiser implementar no controlador ARM ou outro, você vai copiar esse código. Você vai fazer os ajustes aqui, né, de ler o ADC e periféricos. Então, assim, a primeira vez é um pouco mais difícil, mas depois vocês vão ver que vai herdando. Então, vou fazer a simulação aqui. Lembra, viu, que quando chegar aqui em 0,5 segundo, nós vamos adiantar aqui um pouco a referência de corrente. Então, vamos deixar rodar a simulação. Então, nossa simulação parou. Então, aqui, ó, no começo, está em fase, né? A gente está vendo aqui, ó, o pico coincidindo com o pico, né? Estou injetando corrente na rede. Então, vamos lá ver depois do 0,5 segundo como é que está. Olha aqui, ó, onde ocorreu a mudança. Olha, claramente você vê que o pico não está coincidindo mais com o pico, ó. Então, eu desloquei a minha corrente. Ela está em fase com a rede, né? Vocês estão vendo? Mas eu desloquei, ou seja, eu estou injetando, né, reativo na rede. Eu posso, então, injetar ou absorver. Agora nós vamos fazer o seguinte. Se for absorver potência da rede, como que ficaria? Então, aqui, olha, eu estava injetando corrente na rede, né, sem compensação. Então, tá aí, pico coincidendo o pico com o pico, né? Agora, num momento aqui, eu inverti, eu coloquei negativo, olha lá. Agora, o pico coincide com o vale, então, nesse momento, eu inverti o fluxo de potência, eu estou absorvendo da rede. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer isso no nosso DSP. Então, do nosso código da última aula, eu descomentei aqui o PLL que já deixamos pronto. Aqui não mexi em mais nada, no compensador, habilitei aqui também, descomentei o nosso PLL, que basicamente a função... Essa eu fiz uma adaptação da Texas, viu, gente? Ele tem uma biblioteca lá no Control Suite, que é naquele Control Suite tem um pacote que chama SolarLib. E lá tem PLL monofásica, trifásica, transformada de Park, Clark e outras. Aí aqui a frequência da rede, o tempo de amostragem, né, que é 2 vezes a frequência de chaveamento, e o objeto, que chama VCA-PLL. Aqui também é o tempo, né? Aqui é a frequência da rede, só que aqui está em hertz, aqui é em radianos. Aqui é um fator de amortecimento que eles usam, né? Eu deixei 0,7, que é um padrão, e o objeto. E aqui no nosso
aqui também não mexi em nada. Aí a mesma coisa que eu fiz lá no código. Ó, vou comentar esse θ que eu não vou usar mais esse nosso contador em anel. E aqui a nossa linha da prática passada. Vou comentar e aqui eu vou chamar ó, VCAPLL.θ0. Ou seja, eu estou acessando o θ do meu PLL aqui, o ângulo de fase. Mas esse outro θ que eu vou inserir ele manualmente, que é para fazer aquela compensação de reativo. Sem ele, isso aqui vai estar em sincronismo com a rede. Aí esse θ ele vai fazer um adiantamento ou atraso do sinal, né, para eu gerar o reativo, vezes a amplitude. Então, é só isso, nosso código está pronto. Então, vamos descarregar e vamos ver como vai ficar. Bom, então aqui está o nosso setup, né, o transformador que eu vou utilizar, né. Ele é de center tape, só que é 9 em 9, então vou usar só 2. Né? Tá saindo 3 fios, mas aqui na frente eu ligo só 2. Então aí vai ser só 9 volts RMS. Aqui eu coloquei um fusívelzinho de 2 amperes, né? Só por proteção, precaução, né? Não quer demais. Bom, mas aí é bom sempre manter, né? E liguei aqui no nosso inversor. Como eu não tenho a sonda de corrente para o osciloscópio, então o que eu fiz aqui? Esse aqui é um resistor de 0,1 ohms, que aí eu vou medir a tensão sobre ele, que vai me corresponder à corrente. E a outro canal do osciloscópio eu meço aqui no outro terminal. Então, em um eu vou estar vendo a corrente e no outro a tensão, né? Que a gente vai ver injetando na rede elétrica. Aqui é o resistor que eu falei de 10 ohms, né? Que ele vai absorver potência do barramento. Aqui a fonte, por enquanto, ela está com reduzir a tensão aqui, depois eu vou ligar, né? E nós vamos monitorar a corrente que ela vai estar fornecendo ao circuito. Aqui tem um diodo, né? E aí se ela... A gente vai ver uma corrente alta aqui, né? Em torno aí de 2,5 amperes. E aí, se eu injetar potência na rede, ela vai subir. E se eu absorver, ela tem que diminuir, né? Porque parte do que alimenta o resistor vem da rede elétrica. Só lembrando aqui, gente, se eu absorver 1 ampere de corrente da rede, não quer dizer que a fonte vai diminuir 1 ampere, não. A gente tem que fazer o balanço de potência, né? Vai ter que ver a potência, se aqui está na fonte, né? Vezes a potência que entra da rede elétrica, né? 9 volts RMS vezes a corrente tem que ser igual à potência que a fonte vai dar. Então, essa diminuição de corrente aqui, ela não é igual a da rede que absorve, né? Porque são níveis de tensão, níveis de tensões diferentes, então tem que fazer esse ajuste. Bom, então no setup é só isso, né? O transformador ligando o nosso inversorzinho, um resistor R-shunt de 0,1 ohms para eu ver a corrente no osciloscópio, a tensão e o resistor de carga. E vamos monitorar aqui no osciloscópio o que vai acontecer. Bom, pessoal, liguei a rede, olha aqui, olha que interessante. Olha a tensão de entrada aqui, ó, do transformador, tá lá, ó, 13 volts de pico. E olha que interessante, a rede elétrica a gente sabe que tem distorções, né? Olha lá, o clássico formato dela, né? Provavelmente deve ter um terceiro e quinto harmônico aqui. Então não é senoidal igual a gente pensa. E também a gente vai ver que essa onda aqui ela não fica parada. Você vai ver que ela fica deslizando para a direita ou para a esquerda. Porque a frequência da rede elétrica, 60 Hz, é só em simulação. Na prática, no real, ela sempre ela vai estar oscilando, né? Olha lá, então você vai ver ela variando para lá e para cá. Agora, como que eu vou saber que ela vai estar em fase? Eu vou monitorar aqui, ó, o meu sinal do PLL, que vai ser o VCA PLL ponto. Então eu vou pegar esse sinal aqui e vou colocar no gráfico 1 ali. O E comercial. Aqui. Olha ele aí, ó. O sinal do meu PLL, é claro que ele está senoidal bonitinho, olha lá, ó. Tá vendo a frequência da rede variando um pouco, olha lá. E ele está acompanhando, olha lá. Então, está atracado com a rede elétrica. Então, até aí está funcionando. Então, nós estamos sincronizados. Agora, vamos voltar aqui para monitorar a corrente, né? O E comercial e L.
AC. Opa. Bom, ela está com um pouquinho aqui de valor positivo, depois tem que fazer essa compensação aqui, ela tem que estar zero, não pode, a medição deve estar com algum offset. Bom, vamos ligar aqui então, né? Vou injetar primeiro corrente na rede. Então vamos lá, 0,5 ohms. Opa. Olha lá, em fase com a rede. Agora vamos ver no osciloscópio aqui. Olha lá, que interessante, a corrente amarela lá. Eu vou subir mais um pouco a amplitude aqui. Olha, a corrente em fase com a rede. Mas vamos ver no real, né? O que interessa pra gente é o real. Vou tirar aqui só para diminuir o processamento do computador. Olha lá, gente, que interessante. Olha, o azul, canal 2, é a tensão no transformador. Em amarelo é a corrente na rede. Agora, dá só uma analisada aqui, que é o seguinte. Vocês estão, não vai dar para vocês verem, mas vocês estão vendo aqui que tem um pequeno defasamento. Por que isso ocorre? Porque nós estamos usando um filtro LC, aquele capacitor, ele introduz reativo na rede. Então eu vou fazer uma pequena compensação. Vamos voltar aqui no código. Deixa eu ver se eu consigo pôr em duas telas. Então, se eu mexer aqui nesse θ, olha o que vai acontecer lá com a corrente. Olha lá, ela ficou adiantada agora. Olha lá, adiantei mais um pouco, agora vamos atrasar ela um pouco. Menos 0,3. Olha lá. Então nosso controle de reativo está funcionando. Agora vamos injetar potência na rede. Vou zerar aqui, absorver quer dizer, vou zerar o meu θ. E vou colocar aqui menos 1. Olha lá, a corrente ficou invertida. Então nós estamos vendo absorvendo. Agora, como nós vamos comprovar se está absorvendo? Eu vou filmar a corrente na fonte para vocês verem. Bom, está com 2,1 lá, né? Eu vou absorver a corrente da rede elétrica. Vamos absorver 1 ampere. Não, injetar na rede elétrica. Olha lá, subiu. Agora vou injetar uma corrente 1 ampere da rede elétrica. Olha lá, diminuiu. Vou colocar 2. Olha lá. Então aí nós já estamos verificando que realmente está absorvendo corrente na rede elétrica. A gente injeta e absorve. E tá aí, ó, a forma de onda. Só que depois eu tenho que fazer um ajuste no meu código aqui, ó. Se vocês observarem, tá vendo aqui que a corrente ela não está exatamente simétrica? Isso é por causa do meu ajuste de offset, que seria essa parte aqui do... Vou desligar aqui, né? Porque o resistor aquece muito. Seria nessa parte aqui do código. Esse offset de corrente, depois eu tenho que dar uma mexida nele. Mas então tá aí. Vocês puderam comprovar, né, o funcionamento. Bom, pessoal, então era isso aí que tinha que passar o nosso código. Então agora injeta e absorve potência na rede, né? E aí você tem um leque de possibilidades de aplicações. Só um comentário que tem que fazer aqui é o seguinte. A tensão aqui é 24 volts e aqui vai dar... Eu coloquei arredondando aí de 13 a 15 volts de pico. Qual o transformador que eu tenho que usar? Essa tensão do barramento ela tem que ser maior do que a tensão de pico da rede. Alguns lugares falam que ela tem que ser maior que 30% ou em 40%. Quanto maior essa tensão do barramento em relação a essa tensão de pico, melhor vai ficar a modulação. Por quê? Você vai ter uma... Lembre-se, né, que você vai ter aqui
a saída do seu PI, que é uma senoide, né? Que ele vai ser comparado com a portadora triangular. Se sua tensão no barramento CC ela for próximo da tensão VCA de pico, esse sinal aqui ele vai estar já bem alto. Você não vai ter muita, ele vai estar aqui, ó. Você não vai ter muita liberdade, o controle não vai ter muita liberdade para mexer nele, para fazer o controle. Então, por isso que é ideal você ter essa tensão aqui bem maior do que a tensão de pico daqui. E aí, se você tiver a tendência a diminuir esse valor, né? E aí você vai ter, o controle vai ter esse espaço aqui para excursionar a amplitude do seu sinal de PI, para ter uma boa modulação, né? Geralmente você pode usar até 2 vezes, né? Se aqui for 15 volts de pico, 30. Quanto maior, melhor, né? Mas também não precisa ser tão alto, né? Com uma relação de 2 já fica bem tranquilo. Bom, pessoal, então a gente já entra com a referência de amplitude, né? Da onde que vem então essa amplitude? Na prática, né, os conversores comerciais, o que a gente faz? Você vai ter uma outra malha de tensão que regula, você tem uma malha de controle que regula a tensão no barramento. Então seria algo, vou apagar isso aqui e desenhar de novo. Então, no geral, seria uma coisa próxima disso aqui, ó. Você tem a sua tensão no barramento CC de referência. Como a gente está usando fonte, então não tem problema. Mas no caso assim, de um inversor comercial, então essa tensão aqui você vai regular no valor que você quer. E aí você vai fazer a realimentação lendo aqui, né? Isso vai gerar um erro. Aí esse erro vai ser compensado pelo PI. E a saída dele vai ser a sua amplitude de referência da corrente. E aqui vai ser a senoide, que vai vir do PLL, né, que vai dar aquele formato senoidal, e aí vai para sua malha de corrente. Então, um inversor típico fotovoltaico é desse jeito que ele é feito. Bom, mas por que eu tenho que regular essa tensão no barramento? Aqui, se você tiver um painel fotovoltaico, você vai estar extraindo potência dele. Aí, se você extrai a potência dele, você está injetando potência no barramento. Por consequência, a tendência dele é subir a tensão. E como você tem uma malha regulando a tensão desse barramento, ela vai o quê? Fazer com que essa potência que seja jogada aqui no barramento vá para a rede elétrica. Da mesma forma, se você tiver uma bateria aqui e for carregá-la, a bateria vai drenar a potência, a tendência do barramento é diminuir a tensão, e aí essa malha de controle vai fazer absorver potência da rede para manter regulado. Então o segredo é você ter um controle aqui no barramento para regular essa tensão. E como consequência desse controle, você vai absorver ou injetar potência na rede elétrica, né? Essa fonte aqui já sai, não vai existir mais. Então, é assim que é feito a ideia de um inversor fotovoltaico. Como a gente já viu então como implementar na simulação, e aí você vai ter um leque de possibilidades, né, para desenvolver. Considerando o que a gente já viu até agora do DSP, né, agora a gente vai juntar o que a gente já viu nos periféricos e as possibilidades que tem. Como aqui a gente tem um PLL, e aí você pode fazer o quê? Essa malha de controle de corrente a gente implementar. Lembra que o nosso DSP ele tem 2 processadores, né? Tem um CPU1, CPU2, cada um tem um CLA, né? E aí, né, você pode fazer diversas aplicações. Você pode usar isso aqui para fazer o controle desse barramento e o CLA fazer o controle de corrente. Aí você pode usar CPU2 para fazer o controle aqui para extrair a potência de um painel fotovoltaico, né? Esse DSP ele tem capacidade para fazer tudo aqui, né? Mas, né, como ele tem vários recursos, você pode distribuir, né? Fazendo aí o que a gente já viu dos periféricos, né? Expandindo a capacidade dele. Porque na prática, né, esse é um controle simplório, né? E vão existir vão entrar mais recursos, né? Por exemplo, você vai ter que implementar um filtro NOT para tirar aqui que é uma coisa que a gente não comentou, porque isso já é um passo mais avançado. Como isso aqui é um retificador ativo, né?
Você vai ver aqui um ripple de você vai ver uma ondulação de segundo harmônico aqui, né, característico, e isso pode prejudicar o seu controle de barramento, aí você vai ter que filtrar esse sinal, e aí já começa a consumir processamento. Essa malha de controle que a gente fez com PI, ele não é ideal, o PI ele não é ideal para controlar sinais que variam no tempo, igual a senoide. Ele é bom para sinais CC. Então, com isso, você tem que implementar um controle ressonante. Então, assim, e o DSP tem recurso para usar tudo isso. Então, a ideia do que nós chegamos até aqui é os passos iniciais para dar uma ideia básica, um pilar para ter um ponto de partida para desenvolver o trabalho seus. Então é só isso. Até a próxima.